Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 8 ao capítulo 10, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar sobre a consagração de Arão e seus filhos. Nós já vimos esse assunto outras vezes, quando Deus disse como deveria ser feito, o que deveria ser preparado para este momento, né? Então nós já temos a sensação que já passamos por este momento, mas era apenas planejamento. Agora chegou o grande dia da festa, isso mesmo, o dia da consagração sacerdotal. E disse mais o Senhor a Moisés: tomarão e seus filhos e as vestes e o óleo de unção, como também o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos. Tudo já estava preparado, não é? O tabernáculo já estava todo organizado, e aí agora vamos ter esta consagração sacerdotal. E junta toda a congregação. Então foi uma festa espetacular, muito esperado esse momento. E toda a congregação ficou à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, né? Isso é um grande exemplo para nós, porque muitas vezes deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordena. Há tantos mandamentos na palavra e preferimos fazer do nosso jeito, fazemos de acordo com os padrões do mundo, né? E Moisés nos chama a atenção que ele fez como Deus lhe ordenara. E a congregação se ajuntou à porta da tenda. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que fizéssemos. Então, além dele obedecer e fazer aquilo que Deus queria, ele também levou outros a ver a importância de se fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. E isso, para mim e para você, é para nós não só um alerta, mas também um ensino de que nós devemos procurar fazer aquilo que Deus quer de nós e devemos sempre dar ciência às pessoas. As mães ensinaram os seus filhos: olha, meus filhos, é assim que Deus quer que nós façamos. O pai dizer aos filhos: olhe, é dessa forma que Deus quer que agimos. E assim nós formos fazendo, até mesmo com as pessoas que estão no nosso ciclo de amizade. Olhe, é desse jeito que Deus quer que nós procedamos diante dessa situação. E assim tornarmos a vontade de Deus estabelecida aqui na terra entre as pessoas. Então, uma vez que você tomou conhecimento da vontade de Deus, diga isso a outras pessoas, diga isso à sua família. Foi o que Moisés fez diante da congregação. E fez chegar Arão e aos seus filhos, lavou eles com água, então, ou seja, fez o processo da purificação, vestiu Arão da túnica, cingiu com o cinto, pôs sobre ele a sobrepele e também pôs sobre ele a estola sacerdotal e cingiu com o cinto de obra de esmeralda. Olha só que cinto valioso foi esse colocado sobre a vestimenta do sacerdote, né? E a estola sacerdotal, e ajustou com ele. E aí depois lhe colocou no peitoral, ponto no peitoral, o urim e o tumim. Esse urim e tumim era algo que era colocado nas roupas sacerdotal. E esse urim e tumim, ele significa luz e perfeição. Era, na verdade, um meio pelo qual o sacerdote buscava discernir qual era a vontade de Deus. E ele ficava na estola sacerdotal. Eles meio que lançavam a sorte ali, quando havia alguma dúvida sobre o procedimento, aquilo que Deus queria, o sacerdote usava
esse meio, que era o Urim e o Tumim. E aí Moisés tomou o óleo de unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o consagrou, né? É importante nós fazermos isso. Nós temos a prática aqui. Todas as vezes que a gente adquire um carro, nós ungimos a chave do nosso carro, consagrando o nosso carro ao Senhor, né? Nós também temos a prática de ungir nos nossos filhos, ungir a nossa casa, dizendo: Senhor, isso pertence a ti. E aí nós podemos ver que depois derramou o óleo de unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Então fez chegar o novilho da oferta, e o interessante é que foi Moisés que ofereceu o sacrifício, né? Até então não havia sido inaugurado o serviço sacerdotal. Então Moisés estava ali na figura de trazer a forma que Deus queria, como deveria ser feito todo o trabalho sacerdotal. Então, esse primeiro sacrifício foi Moisés que o fez, né? Aqui no texto fala que ele molou, tomou o sangue, pôs com o dedo sobre os chifres do altar ao redor, purificou o altar, depois derramou o resto de sangue na base. Então Moisés vai fazendo tudo, e você consegue imaginar Arão e os filhos dele vestidos de vestes sacerdotais, olhando cada detalhe daquilo que Moisés estava fazendo, porque a partir daquele momento seriam eles que iam fazer tudo aquilo, né? Seriam eles responsáveis por oferecer o sacrifício. E aí nós podemos ver que retrata detalhe por detalhe, também o cesto dos pães asmo que estavam diante do Senhor, o bolo asmo, o bolo do pão, o azeite, tudo, né? Tudo isso pôs na mão de Arão e dos seus filhos, e por oferta movida perante o Senhor. Então Moisés fez e ensinou eles a fazer. E eles ficaram um tempo ali, observando tudo aquilo como deveria ser feito, né? Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que fizesse em expiação por vós. Arão e seus filhos fizeram todas estas coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. E no capítulo 9, nós vamos ver que já inicia o serviço sacerdotal. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo, né? Então ele começa já a fazer os seus afazeres, os seus atos, né? Sacerdotal, exercer a sua postura sacerdotal. E aí nós vamos ver que disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor apareceu e com fogo consumiu a oferta que tinha sido colocada sobre o altar. Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu para todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou-se sob o rosto. Aí no capítulo 10, os filhos de Arão, eu acho que não sei o que aconteceu com esses dois, Nadab e Abiú. Não sei se subiu para a cabeça deles a posição, todo aquele glamour da roupa sacerdotal, a postura que eles tinham diante de Deus e diante do povo. A verdade é que Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este o incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E aí, Deus não tinha ordenado que fizesse dessa forma. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Imagina
essa notícia se espalhou rapidamente, não é? E aí nós podemos ver que falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade. Aqui foi um alerta que as coisas deveriam ser feitas como Deus ordenou e não como eles achassem que deveria ser feito. Ou seja, eles levaram fogo estranho, os costumes estranhos, né? Já começaram logo de cara fazendo errado. E Deus não admitiu esse proceder, né? E aí nós podemos ver que Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chega, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Né? E aí os corpos deles foram tirados, e aí nós podemos ver que foi proibido Arão, porque ele não podia tocar em morto, o sacerdote não podia, ele se tornaria impuro, né? Então nós podemos ver que Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Tamar. Então sobrou 2 filhos, então nós tínhamos 3 aqui, né? Arão, Eleazar e Itamar, para que eles não chorassem, para que eles não lamentassem, né? Que poderia vir a ira de Deus sobre toda a congregação e sobre ele, para que eles não morressem, né? E aí nós podemos ver que foi instituído também os deveres e as porções que eram devido a cada sacerdote, né? Vinho ou bebida forte, os teus filhos não beberão quando entrarem na tenda da congregação, para que vocês não morram. É estatuto perpétuo, e isso será para a vossa geração, para fazerdes a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então Deus, ele foi criterioso, ele mostrou, ele fez Moisés fazer todo o processo para que Arão e os seus filhos não tivessem dúvida quanto à dedicação e à fidelidade que eles deveriam ter no exercício do sacerdócio. Essa mesma fidelidade Deus espera de mim e de você, quando a gente olha para a palavra de Deus e através dela nós sabemos o que deveremos fazer na nossa trajetória aqui nessa terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar o nosso coração, torna-nos fiéis àquilo que o Senhor tem ordenado aqui nessa terra, não só para a nossa vida, mas para a vida das pessoas que estão ao nosso derredor. Queremos proclamar a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.